Mano, o que eu vou falar hoje pode simplesmente resolver o motivo do porquê aquele easter egg de FNAF 1 acontece e o porquê que o Endoskeleton 02 aparece no FNAF 2, tá ligado? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu Deus. Dessa vez, galera, não é um vídeo de gameplay, não, é um vídeo de teoria, cara. Nossa, mano, que isso, uau. Ok, galera, hoje nesse vídeo vamos falar de um negócio que me deixa até hoje encucado do porquê acontece aquele easter egg de FNAF 1. Aquele easter egg onde as cabeças e o Endoskeleton ficam olhando para a câmera. É um negócio que a gente ainda tem dúvida até hoje, que é muito estranho. Mas se você se sentiu interessado, é claro, eu recomendo que você assista o vídeo até o final, pois você pode acabar tendo algumas respostas de algumas dúvidas. Eu não gosto de fazer isso particularmente, mas se você se sentiu interessado, já deixa o like e se inscreve aí para dar aquela força, tá ligado? Então bora pro vídeo, para de barulho. Ok, vamos começar lá do FNAF 1, só que a gente vai não falar do easter egg, e sim da tela de Game Over agora. Você que não tá ligado, a tela de Game Over que acontece no FNAF 1 meio que mostra a gente dentro de um traje de Fred, só que tudo, tá ligado, lá dentro. O que será que realmente representa aquilo? O que aconteceu com o nosso guarda noturno? Então, uma das teorias que os fãs acabam fazendo de que essa tela de Game Over seria na verdade o Phone Guy dentro dessa roupa de Fred. Sim, pode fazer sentido e tem muitas coisas que indicam isso. O próprio Survival Logbook fala disso. Tem uma parte do Survival Logbook que diz que o Phone Guy foi de Vasco muito antes e que morreu dentro de um traje, só não especifica. Eu acho que especifica, só não me lembro. Mas se temos isso em mente de que o Survival Logbook disse isso, que o nosso querido Ralph, que é o Phone Guy, acabou indo de F dentro de um traje, pode significar uma coisa, que essa tela de Game Over mostre não o nosso guarda, mas sim o Phone Guy dentro dessa roupa. Agora sim nós podemos falar sobre o easter egg. O easter egg em questão no FNAF 1 que eu digo é o easter egg das cabeças e o Endoskeleton olhando diretamente para a câmera. Esse easter egg é um easter egg muito confuso, quer dizer, confuso na época, provavelmente já tem alguma solução hoje em dia, não é possível, mas esse easter egg pode representar uma coisa. Se você parar para pensar, possa ser que essas cabeças estejam olhando para a gente, não porque é só um simples easter egg, não, pode ter mais de uma coisa dentro desse easter egg. Pode significar uma coisa, de que outros guardas morreram ali. Como assim, sério? Que isso não deve fazer sentido. Faz sentido, cara. Faz sentido por um motivo que eu pensei. Lembra que o Phone Guy acaba falando que os animatronics nos enxergam como um endoesqueleto sem a roupa, tipo, sem o traje? Personagens, se te verem depois de horas, eles provavelmente não te reconhecerão como pessoa. Eles podem te ver como um endoesqueleto de metal sem a sua fantasia. Créditos ao dublando coisas. Então, se o Phone Guy fala isso, não é porque ele acha isso, não. Tem uma coisa que pode parecer estranho, mas pode, sei lá, solucionar essa questão. O Phone Guy deve falar isso porque já aconteceu outras mortes envolvendo os animatronics. Aí ele fala isso. Isso explicaria mais sobre o odor e essas coisas, que não só seria nos animatronics, mas também na pizzaria toda, por conta dos corpos que acabaram ficando dentro desses trajes de animatronics. Explicaria bastante coisa isso. E outra, sabe o endoesqueleto que tá tipo sentado ali na mesa? Então, possa ser que esse Endo seja na verdade o Phone Guy. Nossa, como que você chegou a essa conclusão? Tá, vamos lá. Os animatronics colocaram ele dentro daquela roupa. Só que ele morreu um tempo depois que os outros guardas que estavam dentro de outras roupas. Por isso que as outras cabeças acabam olhando para nós. Não só o endoesqueleto, mas as cabeças também. Possa ser também que o Phone Guy não seja o endoesqueleto e seja uma das cabeças de Fred que também estão te olhando ali, tá ligado? Então possa ser que esse endoesqueleto e as cabeças tenham sim alma, só que não de crianças.
mas na verdade de adultos, porque os animatronics colocaram os adultos, os guardas noturnos dentro daquelas roupas ali. Pode ser que tenha até colocado guardas pela manhã, sabe? Ou um bagulho bizarro acabou acontecendo. E cara, a gente também vai falar de uma coisa sobre o FNAF 3. Lembra o minigame do Follow Me? Eu acho que é esse. Que depois tem a parte onde o Purple Guy vai de Halo. A forma que ele morre é dentro de um animatronic, assim como as crianças e os guardas. Se você tem isso em mente de que o Purple Guy morreu dentro de um animatronic, você vai entender aonde eu quero chegar. Suponhamos que os 5 animatronics, né, se contarmos o Golden Freddy, já que lembrando, o Golden Freddy no FNAF 1 é easter egg e o original é do FNAF 2, tá? Então, o Golden Freddy e as outras almas, né, quando elas meio que botam nós, ou guarda, ou o Phone Guy dentro da roupa, o traje, né, de Freddy, temos que lembrar de uma coisa. O Purple Guy morreu também dentro de uma roupa de Freddy é fogo, dentro de uma roupa de animatronic, dentro de um traje, porque é uma roupa diferente dos outros que são traje. Então, se a gente parar pra pensar, as crianças que são os animatronics só botavam os guardas dentro dos trajes, não porque era que eles achavam que a gente era um endoesqueleto, não, porque na cabeça das crianças, na verdade, a gente era William Afton e elas queriam nos torturar da mesma forma que ele as torturou, prendendo nós dentro de uma roupa de animatronic. Tá ligado onde eu quero chegar, mano? E uma outra coisa que eu pensei foi que, tipo assim, e se eles não sabiam que o Purple Guy iriam destruir os animatronics, mas tinha um plano caso isso acontecesse? Pensa, eles não cercariam o Purple Guy muito à toa dentro de uma sala assim, só pra, sei lá, espancar ele. Aí eu chego naquela parte que eu queria chegar, a parte do easter egg. E se, na verdade, a tela de Game Over mostra o que essas almas fariam com a gente? Tipo, se a gente fosse realmente o William Afton. O que elas queriam representar com isso, tá ligado? O que as almas queriam era representar a dor que elas sentiram no guarda. Porque na cabeça delas, o guarda era o William Afton, só que não. Você tem que lembrar disso. Tem lá dentro. O easter egg não seria colocado muito à toa assim, não, cara. Pode fazer sentido essa teoria, mesmo sendo easter egg. Porque isso explicaria também o fato do outro Endon lá do FNAF 2 se mexer. Ah, mas o FNAF 2 se passa antes do FNAF 1. Eu sei, cara, mas também pode ter acontecido outras coisas. Pode ser que até uma criança acabou parando dentro desse Endon específico. Possa ser que outros guardas foram mortos também e foram parar dentro desse Endon. Essa é a questão que eu quero chegar, tá ligado? Que sim, possa ser que tenha guardas dentro de endoesqueletos. Os guardas podem ter morrido e por isso também a feitiçaria do FNAF 1 foi fechada, porque mais guardas foram morrendo, só que os corpos foram sumindo. Por quê? Porque foram colocados dentro de animatronics, não estão fora por aí ou escondidos em algum canto, em algum lixo. Não, eles estão presos dentro desses animatronics, o que explicaria também o ciclo eterno do Guy, que pra ele algum dia vai voltar pra casa, essas coisas. Não, o que realmente acontece é que pra ele tudo vai se repetindo sem fim algum, cara, porque ele vai ficar sofrendo, né, esse negócio pra sempre, tá ligado? Que possa ser que o Phone Guy nem na noite 4 ele morreu, e sim na noite 4 muito anterior de outro guarda, tá ligado? É bem triste de se pensar, mas pelo menos solucionamos isso aí. É tanto que até a morte do próprio Purple Guy é um pouco semelhante, se a gente parar pra pensar. Foram as crianças, assim como os animatronics, já que os animatronics estavam sendo possuídos pelas crianças. As crianças acabaram fazendo isso e acabou resultando nessa morte aí trágica, tá ligado? Mas esse foi o fim do vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreve aí, mano, pra dar aquela ajuda. Valeu, falou e tchau.